Olá, meus amores, tudo bem, galerinha? Sejam bem-vindos à nossa aula de português dessa nova semana. Que ela seja uma semana muito abençoada, de muitos conhecimentos e muita diversão, que é o mais importante, certo? Então, hoje a prof vai convidar vocês a abrir a apostila de vocês na página 10, aonde fala sobre sinônimos e antônimos. Ó, sinônimos, uma explicação rápida sobre isso, sinônimos é tudo que tem o mesmo sentido, né? Por exemplo, quando a gente fala do claro e do iluminado, né? Duas coisas que têm o mesmo sentido. E antônimos é completamente diferente, quando a gente fala sobre claro e escuro, por exemplo, né? São duas coisas bem diferentes. Então aqui diz o seguinte: sinônimos e antônimos. Releia a pergunta. Domingo é o começo ou o final da semana? Letra A. Pinte de amarelo a palavra começo e de azul a palavra final. Então, se a gente perceber na palavra começo e a palavra final, elas têm sentidos o quê? A letra B pergunta: elas têm sentidos iguais ou elas têm sentidos opostos, totalmente diferentes? Aí você vai reescrever a pergunta substituindo a palavra começo e final por outras de sentido semelhante. Então, domingo é o. Em vez de você colocar começo, você vai botar outra palavrinha que tem o mesmo sentido de começo. Vamos lá, quais são as palavrinhas que pode ter o mesmo sentido de começo? Início, ou outras palavrinhas que têm o mesmo sentido de início. Então, essas outras palavrinhas também são sinônimo, tá? E final, a mesma coisa, você não vai usar a palavra final. Você vai escrever domingo é o, troca a palavra começo por outra que tem o mesmo sentido, do final da semana. Só que você não vai usar a palavra final, vai trocar também por outra com o mesmo sentido, tá bom? Na número 2 diz assim, ó, copia as frases com letra manuscrita, letra emendada, pra gente treinar, completando os espaços em branco com palavras de sentidos opostos ao da que está destacada. Lembre-se de começar as frases com letra maiúscula e de colocar o ponto final. Então, ó, domingo é o primeiro dia da semana e sábado é o. Então, se domingo é o primeiro, qual é a palavra contrária de primeiro? Vamos pensar numa corrida. Quem chega antes é o primeiro e quem chega depois é o. Aí você vai colocar essa palavra aqui, tá? Então, você vai reescrever a frase com letra emendada, tá? Letra maiúscula e ponto final lá no final da frase, não esqueça disso. A mesma coisa a letra B. A semana começa no domingo e aí no sábado. Qual é a palavra que tem o sentido oposto de começa? Aí você vai usar essa palavrinha aqui nesse espaço e vai continuar a escrever a frase emendada, letra maiúscula e ponto final, tá bom? Reescrevê-la. Sábado é o final da semana e domingo é o. Qual é o sentido contrário de final? Tá? Você vai botar a palavrinha aqui, reescrever a frasezinha ali, tá bom? Número 3. Nas atividades dessa página, encontre exemplos de sinônimos e de antônimos e preencha o quadro. Então, aqui você vai usar essas palavrinhas aqui e que você utilizou, tá? Primeiro, qual é o sinônimo de primeiro? Qual é o antônimo de primeiro? Aí você vai colocar, tá? Nesses quatro espaços. Depois, na página 11, tem palavras com C cedilha e palavras com SS. Então, aqui na número 4 diz o seguinte: leia as palavras e observe as letras destacadas. Começou, olha o som. Começou. E aqui, missa. Então, essa letra, que é a letra C cedilha, e essas duas letras, o SS, elas têm o mesmo som, mas a escrita é diferente, tá? Começou, missa, tem som de s, mas são escritas de forma diferente. Então, aqui a letra A pergunta quais letras estão sendo destacadas, né? Você vai escrever essas letrinhas.
Na letra B, nessas palavras, elas representam sons iguais ou diferentes. E aqui tem um caça-palavras, legal, né? Adoro caça-palavras. E que você vai colocar aqui palavrinhas com SS, que você vai encontrar aqui, e palavrinhas com C cedilha, que você vai encontrar aqui também, tá bom? Escreva essas palavras aqui nesse espaço. Na página 12, diz assim, ó, reescreva as frases substituindo as imagens por palavras. Então, aqui, que dia é comemorado o dia do... Aí tem essa imagem aqui. Aí você vai reescrever a frase toda, você vai copiar. Que dia é comemorado o dia do... E ao invés de colocar uma imagem, você vai escrever essa palavra aqui, ó, trocando essa imagem pela palavra que representa. Depois diz o seguinte, no dia da ave, 5 de outubro, foram soltos muitos... O que são esses animaizinhos aqui? Aí você vai colocar o nome, mas lembre-se de reescrevê-la toda, tá bom? Aqui diz assim, ó, vamos todos escrever. Pergunta, o que você gostaria de saber sobre o calendário? Agora você vai fazer uma pergunta, tá? Você vai escrever a pergunta aqui embaixo, tá? Aqui do ladinho, ou no seu caderno, se você desejar, tá? Sobre o calendário. Você vai escrever essa pergunta para que fazer de conta que a gente fosse encaminhá-la, tá? Para uma revista, tá? Lembra lá da carta ao leitor? Então, as pessoas fazem a pergunta e a revista responde, certo? Então, aqui é mais ou menos isso, só que nós não vamos enviá-la. Você só vai fazer a pergunta, tá? E vai registrar ela ali, tá bom? Pensa sobre as suas curiosidades sobre o calendário. O que você gostaria de saber sobre o calendário, né? Quais foram as pessoas que inventaram, como é que ele foi escrito, por que que é segregado, é separado pela essa quantidade de dias, por que que fevereiro tem menos dias do que os outros meses, por que dezembro, março tem 31 dias e os outros meses tem 30. Tem várias perguntas que vocês podem fazer, mas pensem bem sobre o calendário, sobre os números que vão nele, sobre os dias da semana, sobre todos os dias do ano e o que esse calendário tem a ver com o movimento de rotação da Terra e translação. Pensa um pouquinho. Acho que são perguntas bem legais que você vai descobrir muitas coisas importantes, tá bom? Depois aqui a gente vai rever mais uma vez o gênero textual poema, que é o nosso queridinho, já apareceu aqui várias vezes, né? Então aqui diz o seguinte, leia o poema da página 13. A semana inteira. A segunda foi a feira, precisava de feijão. A terça foi a feira para comprar um pimentão. A quarta foi a feira para buscar quiabo e pão. A quinta foi a feira, pois gostava de agrião. A sexta foi a feira, tem banana, tem mamão? Sábado não tem feira e domingo também não. Então aqui a gente tem uma imagem, né, de uma feira, de uma quitanda na feira. E aqui Sérgio Caparelli, que escreveu esse poema a semana inteira do livro Poema para Crianças, tá? A editora LEPM de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, aqui na página 14 tem as perguntinhas sobre o poema. O texto que você acabou de ler é um calendário, porque fala dos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ou um poema, porque é escrito em versos, estrofes e tem rimas. Ou é um rótulo, que fala sobre alimentos, as informações dos alimentos. De acordo com o texto, responda as questões. Quem foi à feira? Quando não tem feira? E aqui você vai vai ligar, tá? Vai fazer uma associação. O que cada um foi comprar na feira? Na segunda, o que foi comprar? Tem banana e mamão, pimentão, agrião, quiabo e feijão. Na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Você vai ligar os pontinhos de acordo com o que está no poema. Depois, a número 5 fala o seguinte: leia as palavras que rimam no poema e pinte a parte igual delas. Gente, olha só, esse QR Code aqui, ó, que vocês estão vendo aqui na tela, e tem um controlezinho de videogame, aqui quer dizer que se você apontar a câmera do seu celular
Ou tem um leitor de QR Code no seu telefone. Se você apontar aqui, tá? Ele já vai te levar direto para o sistema positivo de ensino, tá? E lá tem um joguinho para você sobre rimas. Legal, né? Então, você pode apontar a sua câmera aqui e ver se ela vai ler. Senão, tem que baixar um leitor de QR Code. Aí, você só coloca ali, ele já vai ler. Coloca a câmera em cima, já vai ler. E você vai ser direcionado para esse joguinho de rimas. Então, aqui diz o seguinte, número 5. Leia as palavras que rimam no poema e pinte a parte igual delas. Feijão, agrião, pimentão, mamão, pão, não. E escreva 3 nomes de frutas que também terminam com ão. Então, não esqueçam de pintar o final dessas palavras e depois escrever outras 3 frutas que terminam com ão, certo? Então tá, meus amores, hoje finalizamos as nossas atividades, espero que vocês tenham gostado, que vocês relembrem tudo que a gente já tem estudado. Precisando da prof, é só mandar suas dúvidas, tá certo? Um grande beijo e até a próxima aula!